Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho, e esse vídeo é legal porque ele é um pouco diferente do que eu costumo falar aqui no canal. Sabe o Tesseract que aparece lá no MCU, nos filmes dos Vingadores, o Capitão América, o negócio todo, o Cubo Cósmico, Joia do Espaço e tal? Você sabia que você sabia que o conceito de Tesseract vem da física? Pois é, existe o Tesseract no mundo real, mas é bem diferente do que você viu no cinema. Vou te explicar um pouco. Cara, é bem interessante. Eu não sei se eu vou saber te explicar direitinho. Na verdade, tem alguns vídeos que explicam muito bem, de cientistas de verdade, de físicos de verdade. Eu não sou, né? Na verdade, eu fui descobrir sobre o Tesseract depois também, que existia, eu não sabia que existia. Assisti um vídeo do Carl Sagan, inclusive procura aí no YouTube o vídeo do Carl Sagan explicando o que é o Tesseract, da onde que vem esse conceito, muito antes. Ele já gravou isso, lá nos anos 90, explicando o conceito do Tesseract, e eu achei o máximo, cara, porque eu gosto muito de física, e tem tudo a ver com a adaptação para o cinema do que seria um Tesseract. Para entender esse conceito, é legal partir da base. A base é que nós vivemos num mundo tridimensional. Então vamos imaginar o seguinte, se você tem apenas uma dimensão, você tem o quê? De um lado para o outro. Você só tem uma dimensão de um lado para o outro. Você não tem profundidade, você não tem altura. Então isso é uma dimensão. Duas dimensões já seria o plano, né? Um plano são duas dimensões. Você tem esquerda, direita, frente e trás. Então são duas dimensões, né? Tem até um videozinho que fala sobre a planolândia, né? Que é onde o Carl Sagan explica um pouco sobre isso. Tem um vídeo chamado Quem Somos Nós 2, que também fala sobre esse conceito do 2D, do 3D e do 4D, né? E o 3D seria o quê? Quando você já tem largura, né? Você já tem profundidade e você tem altura, que é o plano que a gente vive, né? Então, um cubo representa justamente isso. Por isso que se usa o cubo para representar o tridimensional. Porque o cubo, as três dimensões, elas são, todas as dimensões, na verdade, elas são sempre conceituadas como tendo uma diferença de 90 graus entre cada uma. Então, para você, por quê? Porque a partir de 1 grau você já saiu, né? De 1 grau você está aqui na mesma dimensão retinho. A partir de 1 grau você já está indo para uma outra dimensão. Então 90 graus é o máximo de uma outra dimensão. Então você tem isso daqui, e quando você vai para outra dimensão, né? Ou seja, você entra aqui na profundidade, se eu mostrar assim para você, né? E aí o dedo, cara, olha o gráfico. Aqui nesse gráfico dá para entender melhor. Então você tem o 2D, né, que é a planolândia, você tem o 1D, que é uma linha, o 2D, que é a planolândia, e o 3D, que seria esse cubo, essa cubolândia. Que bobagem. E aí, cara, o que seria o Tesseract? O Tesseract é seria a quarta dimensão. O Tesseract é o cubo que representa a quarta dimensão. Então, se você parar para pensar que quando a gente vai desenhar um quadrado, fica desse jeito, a gente mostra ele representado, a gente consegue entender esse quadrado porque a gente vive nessa representação 2D de um objeto 3D, a gente consegue entender justamente porque a gente conhece a terceira dimensão, a gente vive ela, a gente consegue ir para cima e para baixo, a gente consegue ir para frente e para trás, a gente consegue ir de um lado para o outro. Isso a gente consegue fazer. A gente não consegue atravessar a quarta dimensão. Imagine o seguinte, se você tem aqui as três dimensões, a altura, profundidade e largura, e você consegue se movimentar nela, e todas elas são 90 graus uma da outra, o Tesseract seria a quarta dimensão, ele representa a quarta dimensão, que é outra dimensão que fica a 90 graus das três outras dimensões. Você consegue imaginar isso? Aonde fica? Como nós somos seres de terceira dimensão, a gente não consegue entender o conceito da quarta dimensão, porque a gente não consegue ver. Imagina um ser de segunda dimensão, um ser da planolândia, o carinha que só conhece largura e profundidade, né? Ele está preso aqui num plano. Como é que ele vai entender a terceira dimensão? Como é que ele vai entender a altura? Ele não entende, não tem como. Se você tá fora do plano e fala com o plano, você enxerga tudo no plano. Ele não, se tiver uma linha entre onde ele está, a linha não deixa ele enxergar, né? Se a gente fosse fazer uma brincadeira assim, a gente na terceira dimensão em relação à quarta dimensão, a gente não consegue conceber que além dos 390 graus possíveis, né, que aqui e aqui, né, indo para frente, cara, tem 90 graus em relação a essas três dimensões. E isso é representado no Tesseract como se fosse. Então assim, a gente não consegue entender isso. É um conceito difícil demais, a gente mal consegue imaginar. A gente consegue justificar, a gente consegue entender isso. Ou seja, a quarta dimensão faz 90 graus com todas as outras dimensões. Tá, mas você não consegue imaginar, você não consegue nem sacar. É um negócio tão além do possível que a gente não sabe. Mas o mais interessante é que
Imagine que se o cubo tem esses 6 lados, cada lado do cubo tem um cubo atrelado e esse cubo está atrelado a todos os outros. Então você imagina que se você tem um cubo e tem um cubo do lado aqui, essa parede do cubo está na mesma parede desse cubo aqui. Você entendeu como é difícil entender? E está tudo 90 graus entre si. E é por isso que é usado esse conceito, porque se você parar para pensar, se você atravessar de uma parede para outra, de um cubo para o outro nesse 3D, você praticamente está atravessando o espaço por fora do espaço. E é esse o conceito do Tesseract. O Tesseract no cinema, no MCU, ele é a joia do espaço, ele abre portais, ele consegue juntar 2 lugares que fora da terceira dimensão, você atravessa uma 4ª dimensão para chegar lá. É por isso que existe essa brincadeira. Então, cara, quando criaram o conceito do cubo cósmico, do Tesseract no MCU, que dentro dele tem a joia cósmica, tem a joia do infinito do espaço, foi baseado nesse conceito do Tesseract da física, que é um conceito que já é pensado há muito tempo atrás. E ele é muito louco. Eu não sei se eu consegui explicar pra você direito, eu acho que não, porque eu não sou físico e eu não tenho os recursos gráficos aqui pra te mostrar. Eu tentei mostrar um desenho ou outro aqui pra você, não sei se deu certo, mas eu acho que é muito legal assistir o vídeo do Carl Sagan. O Carl Sagan explica direitinho, tem mais uns 2 ou 3 vídeos que explicam muito bem isso daí, e por mais que você vai entender, você não consegue conceber. Mas existe o Tesseract do mundo real. É diferente, mas existe. E aí, será que deu certo? Deu certo essa explicação? Eu não sei se eu fiz sucesso, mas eu quis, de alguma forma, tentar transmitir para vocês a minha empolgação quando eu fiquei sabendo que o Tesseract é baseado no mundo real. E eu adoro física, eu acho que é muito legal, acho que todo nerd, eu cresci nos anos 80 e 90 nessa situação, tudo que eu gostei de física, eu comecei a gostar por causa de quadrinhos, por causa de ficção científica, Quarteto Fantástico, eram coisas assim, eles traziam pra gente de forma lúdica e fantasiosa alguns conceitos do mundo real. Isso eu achava muito legal, John Byrne fazia isso muito bem. Então aí deu vontade de conhecer mais, deu vontade de querer mais. A gente sabia separar a fantasia da realidade e a gente buscava esse entendimento. Era muito louco. Hoje em dia parece que, sei lá, parece que algumas pessoas perderam essa separação, né? Tem gente que ou é nada ou é tudo. Ninguém faz aquela ligação de falar assim, cara, da onde que tiraram essa ideia? É porque toda ideia vem de alguma outra ideia, que vem de alguma outra ideia, né? Nada surge do nada, assim, né? Não é que o pessoal fala, nada se cria, tudo se transforma. Que transformar em nada se cria, tudo se copia. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido passar a ideia. Eu acho que eu me confundi todo aqui. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Se inscreve se não está inscrito no canal ainda. Se você chegou aqui agora, já liga o sininho para ser avisado dos novos vídeos aqui do canal. Comente que eu respondo todos os comentários. E se inscreve no canal, no Instagram do Quadrinheiro Velho. Legal? É fácil. O Quadrinheiro Velho. Facinho, 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 porque lá as coisas acontecem mais rápido. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!